Ângela é o novo filme do Hugo Prata, que dirigiu Elis e que conta que o caso Ângela Diniz me deixou com uma sensação amarga. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Ângela é um filme que esteve no Festival de Gramado de 2023, chega agora em setembro aos cinemas e, como eu disse na introdução, se propõe a contar o caso Ângela Diniz. Para quem não conhece, a Ângela Diniz foi uma mulher da alta burguesia mineira, que tinha uma vida completamente exposta na mídia, e tinha uma liberdade que afrontava os costumes da época. Ela tinha o apelido, por exemplo, de Pantera de Minas. Então foi uma mulher que teve a sua imagem construída em dois pilares: no pilar da objetificação e no pilar da ameaça. Ela era vista como uma ameaça aos valores da época, né? E até o termo Pantera depois foi muito questionado pelos movimentos feministas. Bom, e a Ângela foi vítima de feminicídio em 1976, mais precisamente dia 30 de dezembro. O então marido dela na época, Raul Fernando do Amaral, conhecido como Doca Street, matou ela com 3 tiros no rosto. O crime aconteceu na casa onde eles moravam, na Praia dos Ossos, que fica em Búzios. E esse caso teve uma ampla repercussão aqui no Brasil, inclusive foi mote para a criação do movimento Quem Ama Não Mata, que era um movimento de mobilizações feministas que falavam, que jogavam luz aí no caso de violência doméstica, né? Nos casos de violência doméstica, e utilizaram esse caso da Ângela Diniz como um grande símbolo da criação desse movimento e das discussões a respeito da violência doméstica. Feita essa contextualização, que eu particularmente acho necessária, vamos falar do filme. O filme ele é assinado pela Duda de Almeida e escolhe, como foco narrativo e contexto temporal, o relacionamento dela com o Doca. Ou seja, então, no início do filme vai ver esse relacionamento nascer e até chegar no fim com o assassinato. É basicamente esse o recorte que a gente vai ter aqui. E essa escolha, ela não seria tão delicada se houvesse no roteiro um aprofundamento da personagem que nos permitisse criar uma conexão com ela que não fosse pela via do sofrimento. O que eu quero dizer é a maneira como a gente se aproxima da Ângela, a maneira como a gente sente com ela, vendo ela sofrer progressivamente na mão do Doca, e também já colecionando o sofrimento do casamento anterior, que fez com que ela perdesse, por exemplo, a guarda dos 3 filhos. Isso porque as poucas entradas que a gente tem aqui que nos possibilite ver a Ângela num contexto fora desse relacionamento são pouco trabalhadas. É uma narrativa muito picotada, com cenas muito curtas, cortes, elipses temporais que não proporcionam uma fluidez para a narrativa. Tudo aqui é rápido demais. O primeiro ato, que teoricamente seria um ato para a gente ser introduzido minimamente tanto a ela quanto ao Doca, é um ato que se apressa demais nesse momento deles se conhecendo e decidindo fugir juntos. Eu particularmente cheguei já depois aí já no segundo ato ainda com algumas dúvidas a respeito de quem eram esses personagens e de por que eles estavam juntos. E eu vejo no filme algumas sementinhas interessantes que são plantadas para de repente se trabalhar um pouco mais a relação da Ângela com as mulheres que a cercavam, com a amiga, com a moça que trabalhava para ela. São relações interessantes, e quando a gente está começando a ver isso florescer em tela, já vem um corte para voltar para
a rotina de aprisionamento e de sofrimento que ela vive progressivamente com o DOCA. Para mim, perde-se então uma oportunidade de trabalhar o contexto feminino ali, né? Numa década de muito conservadorismo, que o divórcio ainda não era permitido, mulheres que tinham, né, que estavam ali num contexto de descobrir, de se libertar sexualmente falando, a Ângela muito como incentivadora disso, porque é um filme que deixa a gente com uma perspectiva muito rasa da personagem e até mesmo do caso do relacionamento dela com o DOCA, né, porque a evolução, tanto o início quanto a evolução desse relacionamento, é tudo muito picotado, é tudo muito rápido, falta profundidade, até na evolução, né, do relacionamento abusivo, que é importante aqui ser trabalhado. Dito isso, eu acho a Isis Valverde a melhor coisa do filme, assim. Eu acho que dentro da proposta narrativa que ela tinha para trabalhar, a gente tem um bom trabalho aqui. Uma mulher que, como eu disse, eu me conectei com ela pela via do sofrimento, o que não é uma coisa muito positiva, mas também se não fosse representado de uma maneira tão orgânica, esse sofrimento que começa antes até do relacionamento dela com o DOCA e vai progredindo cada vez mais à medida que o relacionamento vai evoluindo para um lugar tóxico, para um lugar de violência, e ela também vai ficando cada vez mais triste, vai carregando cada vez mais tristeza no olhar. Enfim, isso vai de alguma forma mexendo com a gente. E também uma mulher que, dentro, né, das condições que ela tinha ali, ela exercitava uma liberdade para ela e exercitava uma liberdade para as outras mulheres também, incentivando elas, né? Não era uma mulher submissa, era uma mulher que sabia o que queria, era uma mulher que sabia do seu prazer, que sabia dos seus objetivos, enfim. Então acho que era uma mulher que tinha um senso de liberdade muito grande, enfim. Acho que a Isis Valverde soube representar tudo isso muito bem em tela. Agora eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, coloquem aqui nos comentários, me digam aí se compartilham dessa opinião, se gostaram do filme, enfim, eu realmente estava esperando um pouquinho mais. É isso, se gostou da crítica, por favor, deixa um like, corre também no primeiro comentário fixado que tem todos os links das nossas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo pra vocês e corta!